Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já está com o horário especial, já está com o Semanário Económico aqui no STV Notícias, o seu programa de consistência em matéria de informação económica e empresarial do país e do mundo. Você é o nosso convidado, bem-vindo, e vamos então conhecer os títulos preparados para a presente edição. A Associação das Pequenas e Médias Empresas renova compromisso de lutar afincadamente por melhores condições de mercado para as PMEs. Estamos presenciando a materialização de uma ideia que promete transformar o ecossistema da startup no país. Esta plataforma será um instrumento poderoso para impulsionar a criatividade, conectar empreendedores a recursos e oportunidades e promover soluções que atendam às necessidades dos nossos mercados e das nossas comunidades. Trata-se de um passo significativo rumo a um Moçambique mais inovador. COP29. Resultados oferecem oportunidades para Moçambique. Passam por 3 grandes pontos. Primeiro, obtenção de financiamento climático para projetos de adaptação e mitigação às alterações climáticas. A Eurocam apresenta planos ambiciosos para o período 2025-2027. Nós apontamos para a Eurocam 2022-2025 para uma Eurocam ambiciosa, resiliente e atenta aos jovens. Empreiteiros nacionais afirmam que corrupção e favoritismo minam o setor da construção civil em Moçambique. Segundo a informação então veiculada pelos órgãos de comunicação social, o Gabinete Central de Combate à Corrupção havia constatado indícios de interferência no processo de contratação de uma funcionária que não era membro do júri, não pertencia ao GEA, nem representava a autoridade competente. Em matérias de análise, temos 2 grandes temas em perspectiva. O primeiro tema tem que ver com o rescaldo que ainda continuamos a fazer relativamente a esta COP29, que passou a ser conhecida depois do seu principal desfecho como a COP das Finanças Ambientais Globais. Vamos tentar perceber isso com a especialista Norma Franco, da Ernst & Young, que esteve na COP29 e vai partilhar conosco algumas perspectivas de análise sobre as incidências deste evento importante e as oportunidades para Moçambique. Isso interessa-nos bastante aflorar como é que Moçambique vai tomar partido, sendo o nosso país um país particularmente vulnerável às mudanças ou aos efeitos das mudanças climáticas. Como é que as ações de mitigação, por exemplo, e do financiamento climático poderão ser expandidas no contexto destes novos resultados saídos desta COP das Finanças, que é a COP29. Do outro lado do estúdio, Norma Franco está preparada para fazer a sua intervenção. É com ela então que vamos perceber o alcance e as oportunidades proporcionadas pelo desfecho desta COP29. Já lá vamos então à conversa com a Norma Franco. Aqui em estúdio está conosco
Osvaldo Maute é o novo presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique. Houve um novo processo eleitoral, nova liderança nesta agremiação representativa do tecido empresarial nacional de pequena e média dimensão. É com Osvaldo Maute que vamos ver neste momento quais são os horizontes, as perspectivas para as nossas PMEs e como é que os grandes desafios conjunturais e estruturais que trespassam este tecido empresarial de pequena e média dimensão serão abordados com o suporte, com o apoio, com o respaldo da Associação Moçambicana das Pequenas e Médias Empresas, sobretudo qual é o impulso, o ímpeto que a nova liderança desta agremiação pretende dar face aos desafios atuais e futuros das nossas pequenas e médias empresas. Já está, portanto, em estúdio Osvaldo Maute, com quem vamos então já mais daqui a bocado conhecer as considerações mais de enquadramento sobre o que iremos analisar um pouco mais adiante na presente edição do Semanário Econômico. Nos títulos informativos vale a pena ressaltar as preocupações que as empresas do setor da construção civil em Moçambique estão a apresentar relativamente a um conjunto de irregularidades que têm estado a retirar oportunidades para as pequenas e médias empresas. A Federação Moçambicana dos Empreiteiros veio a terreiro denunciar questões particularmente sensíveis que neste momento estão a minar o acesso das empresas nacionais nas oportunidades, nas obras públicas no nosso país, mais concretamente no aspecto geral da contratação pública. Vamos então perceber em que termos é que isso está-se efetivamente a verificar. Você está com o Semanário Econômico. O novo elenco diretivo da Associação Moçambicana das Pequenas e Médias Empresas tomou posse em cerimónia realizada em Maputo no dia 16 de dezembro de 2024, com intervenções destacadas que delinearam o compromisso da Associação a enfrentar os principais desafios do setor. Os discursos evidenciaram um forte apelo à união, à inovação e à necessidade de reforçar parcerias público-privadas para alavancar o desenvolvimento das PMEs moçambicanas. A CTA congratulou o seu membro e deixou recomendações. Felicitar ao elenco passado, nomeadamente da pessoa do feito, tudo mal, mas sobretudo ao elenco executivo que teve a tarefa de conduzir este processo até a data de hoje que assistimos esta equipe dinâmica a tomar posse. O novo presidente da Associação Moçambicana das Pequenas e Médias Empresas, Osvaldo Maute, assumiu o cargo com um discurso ambicioso, onde sublinhou as principais prioridades da nova direção: defesa dos interesses das PMEs junto ao governo, acesso ao financiamento, capacitação contínua, transformação digital e network empresarial. Este momento marca o início de uma nova etapa, onde renovamos o nosso compromisso com a defesa dos interesses das pequenas e médias empresas, que desempenham um papel central no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Expresso o meu maior sincero agradecimento a todos que confiaram na minha capacidade para liderar esta associação. Estou consciente de que o desafio é grande, mas com a colaboração de cada um de vós, tenho a certeza de que conseguiremos construir um futuro promissor para as nossas empresas e para a nossa economia. Durante a sua intervenção, Osvaldo Maute destacou que as PMEs representam o coração pulsante da economia moçambicana, mas que enfrentam barreiras complexas, como o acesso limitado ao crédito, excesso de burocracia e competição desleal nos mercados globais.
O líder recém-empossado prometeu uma abordagem pragmática e cooperativa para ultrapassar estes desafios. Sabemos que a PME enfrenta dificuldades que muitas das vezes parecem intransponíveis, como, por exemplo, acesso limitado a financiamento e crédito, o que impede o crescimento de expansão, excesso de burocracia e regulamentação complexa que dificultam as operações do dia a dia, dificuldades em competir em mercados globais, onde a inovação tecnológica é imperativa. E, mais recentemente, os desafios trazidos por crises econômicas e sociais, que exigem de nós uma resiliência extraordinária. O presidente destacou 5 pilares essenciais para o mandato. As nossas principais prioridades para este mandato serão: defesa dos interesses das PMEs junto ao governo, facilitação do acesso a financiamento. Reconhecemos que o acesso ao crédito é um dos maiores desafios enfrentados pelas PMEs, por isso, vamos estabelecer parcerias com instituições financeiras para criar linhas de crédito específicas com condições acessíveis, adotar a realidade das pequenas e médias empresas. Vamos explorar alternativas como microcrédito, fundos de capital de risco e programa de incentivos financeiros. O diretor-geral adjunto do IPEM, Luís Machava, felicitou a nova liderança e sublinhou o papel estratégico da Associação das Pequenas e Médias Empresas no fortalecimento das PMEs, enalteceu a criação da Plataforma de Desenvolvimento de Negócios Startup, um projeto que visa apoiar empresas emergentes e reduzir a alta taxa de mortalidade empresarial. Felicitação pela tomada de posse dos órgãos sociais da APME, ato que consideramos de elevada importância para a boa governação corporativa, com a continuidade das atividades da Associação das Pequenas e Médias Empresas, com vista à prossecução dos compromissos assumidos com maior vivacidade junto aos seus associados, membros e público em geral. Igualmente, endereço felicitações pelo lançamento da Plataforma de Desenvolvimento de Negócios Startup, iniciativa que vai apontar o grupo de iniciantes de negócios e proporcionar suporte no arranque das suas atividades. Momento considerado de incerteza e elevado risco, onde a taxa de mortalidade das MPME tem sido bastante elevada. Machave destacou que o governo, através do IPEM, está comprometido em proporcionar condições favoráveis para o crescimento das PMEs, incluindo apoio técnico e iniciativas de inclusão para mulheres e jovens empreendedores. Gostaria de reiterar a nossa total disponibilidade em colaborar na implementação desta iniciativa, na divulgação por via das plataformas disponíveis no IPEM, os centros de orientação aos empresários, e reforçado a nível do país através das delegações regionais estabelecidas neste presente ano, com vista ao alcance das micro, pequenas e médias empresas a nível das zonas rurais, de forma inclusiva para mulheres e jovens. O presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação das Pequenas e Médias Empresas, Inocêncio Paulino, apresentou uma visão crítica sobre os desafios atuais, apelando à implementação de políticas públicas mais robustas e inclusivas. Paulino reforçou a necessidade de uma agenda nacional sustentável que valorize as micro, pequenas e médias empresas moçambicanas. Preocupam-nos os últimos acontecimentos caracterizados por discursos intolerantes e incendiários dos atores políticos. Preocupa-nos a demonialização do processo eleitoral contra a ordem democrática e um Estado de Direitos que todos os moçambicanos acordaram construir. Estranhamos o uso de indivíduos inocentes, sem antecedentes criminais, para fins inconfessos. É inaceitável que as crianças e adolescentes sejam as primeiras a destruírem as infraestruturas escolares. É inadmissível que sejam os jovens que invadem as propriedades privadas, destroem as infraestruturas sociais e econômicas. Queremos, enquanto APME, iniciar uma parceria pública
com todas as demais associações empresariais, câmaras de comércio, federações, a CTA, organizações profissionais e da sociedade civil, juntamente com os próximos governos, não só o próximo governo, mas todos os governos que virão mais à frente, e também queremos uma parceria com a população moçambicana. Esta parceria visa a implementação de uma agenda nacional sustentável, com ações estruturadas e devidamente coordenadas, que multiplica os empregos, valoriza e exalta talentos, que promove a industrialização, a paz, a justiça social e as exportações, protege o capital humano e o produto nacional num princípio de complementaridade de esforços, sem prejuízo da competitividade empresarial e internacional. O líder apelou à colaboração de todas as associações empresariais, ao governo e à sociedade moçambicana para a implementação de ações coordenadas que combatam problemas como corrupção, concorrência desleal e falta de acesso ao crédito. Gostaríamos de propor que esta parceria a curto e médio prazo possa apresentar os seguintes resultados à sociedade moçambicana. Uma política de conteúdo nacional que proteja os negócios das micro, pequenas e médias empresas moçambicanas. Um sistema financeiro que estimula o surgimento de novas instituições financeiras, de capitais detidos maioritariamente por moçambicanos, que concede prioritariamente créditos às empresas privadas e, excepcionalmente, ao setor público, bem como que assegura financiamentos menos burocráticos, com taxas de juros abaixo de 10%. Combate cerrado à corrupção, clientelismo, nepotismo, tráfico de influências e a perseguição de empresários. Assegurar que pelo menos 70% dos fornecedores de bens e serviços das grandes empresas e multinacionais sejam locais e de moçambicanos. A cerimónia de tomada de posse serviu como uma plataforma de união entre os diferentes atores do setor empresarial moçambicano. Ficou evidente que o novo elenco diretivo da Associação das Pequenas e Médias Empresas assume um compromisso com medidas estruturais e com um diálogo aberto e transparente para garantir o crescimento sustentável das pequenas e médias empresas. E conforme fizemos referência logo na abertura do nosso programa, estamos com Osvaldo Maute, que é o novo presidente da Associação Moçambicana das Pequenas e Médias Empresas, um setor extremamente relevante sobre o qual, de resto, gravitam enormes narrativas relativamente à importância socioeconômica deste segmento, da estrutura da sociedade moçambicana, mas também da estrutura da economia de Moçambique. A APME, a Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique, está, portanto, com uma nova liderança. Em princípio, a expectativa é galvanizar este setor para que cumpra o seu papel socioeconômico de forma mais eficiente, competitiva, dinâmica, mas é isso que de resto, Osvaldo Maute vai conferir conosco relativamente às ideias que tem para impulsionar o desenvolvimento das nossas pequenas e médias empresas e, de resto, todo um espírito que traz esta nova liderança para revitalizar, se quisermos assim considerar, a Associação das Pequenas e Médias Empresas. Osvaldo, parabéns em primeiro lugar e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. É um desafio muito grande para si liderar as PMEs, já sabe, de resto, toda a atenção que a sociedade e a economia, no geral, tem depositado sobre este setor, dada a sua importância socioeconômica. Bem, muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite formulado. Bem, de facto, é um desafio, mas com a ajuda dos nossos associados, poderemos atingir as metas
conforme planificadas. Estão com metas mais ambiciosas desta vez. Não quero ainda os detalhes, já lá vamos aos detalhes, mas no cômputo geral as metas propostas são bastante ambiciosas e qual é a expectativa geral da própria APME neste momento? Muito bem. A ambição é enorme e também a expectativa é enorme e pronto, conforme dizia, depende mesmo dos nossos associados, da colaboração total dos associados para fazer com que todas as metas traçadas se efetivem. Neste momento percebe-se que houve novas eleições na PME e ao que se sabe também é que a associação atravessou aqui um período relativamente inerte, onde realmente se esvaziou depois da sua fundação, da sua criação. O que aconteceu? Foi um parto prematuro? O que é que se passou exatamente? Bem, na verdade não foi nenhum parto prematuro. Nas organizações, ou seja, nas agremiações, sempre acontece situações do género. Por isso que nós convocamos novas eleições para trazer novas abordagens. Que este mandato que inicia hoje é um mandato que vai trazer novas abordagens, novos caminhos para serem trilhados. Obrigado, Osvaldo Moute. Então, estas as considerações iniciais relativamente ao tema de fundo preparado para este programa. Vamos nos debruçar neste momento sobre a visão dos próprios protagonistas das pequenas e médias empresas. Há de se recordar, ao longo deste programa e outros espaços informativos aqui mesmo na STV Notícias, o debate, a preocupação geral que quer a sociedade, quer as instituições depositam relativamente ao desenvolvimento sustentável das nossas pequenas e médias empresas. Então este é um tema para acompanhar com especial atenção mais adiante. Para já deixo-lhe ficar com os outros títulos que estão na pauta da presente edição. Este é o Semanário Econômico. Outra entidade que também augura um novo ciclo, que se pretende que seja um ciclo virtuoso, é a Organização Representativa dos Empresários Europeus em Moçambique, a Eurocam, que também elegeu novos órgãos sociais. Logo antevê-se um 2025 particularmente dinâmico por parte desta agremiação, na busca da promoção do investimento direto europeu em Moçambique e também ampliar as possibilidades ou as oportunidades de participação das exportações moçambicanas no mercado da União Europeia particularmente. Vamos então perceber a nova visão, as novas propostas do novo elenco diretivo da Eurocam. A rede internacional da Eurocam, a rede africana da Eurocam, é de criar sempre mais laços com o sistema da comunicação empresarial na Europa para continuar a ter investimentos aqui no país. Estas são então as propostas temáticas, os temas sobre os quais iremos nos debruçar nos próximos minutos aqui no Semanário Econômico. Este é o Semanário Econômico.
Vamos então compulsar nesta altura sobre as perspectivas do nosso segmento das pequenas e médias empresas. Há um novo ímpeto que está sendo lançado com uma nova liderança da associação que representa este setor, que é a APME, Associação Moçambicana das Pequenas e Médias Empresas. O novo líder desta associação está conosco e já de facto começamos a aflorar no enquadramento do programa sobre ao que vem Augusto Maúde, novo presidente da APME. Dissemos no início, quando começamos a nossa interação, que trata-se de um novo ciclo e não propriamente de uma vacatura que tenha existido na vitalidade da Associação das Pequenas e Médias Empresas, APME. Quais são, por parte do seu elenco, quais é que são as grandes metas e prioridades para este novo ciclo que agora se inicia? Muito bem, mais uma vez, obrigado pelo convite. Neste novo elenco, nós queremos transformar a APME em uma plataforma efetiva das pequenas e médias empresas que promovam um bom ambiente de negócio para o desenvolvimento inclusivo e social. Queremos também defender a criação de políticas públicas, como é o caso de criação, simplificação de processos administrativos, defesa de políticas que reduzam o custo de transação, promoção de incentivos fiscais específicas para as pequenas e médias empresas. Então, este é que é o nosso Esses, na verdade, são os grandes constrangimentos neste momento do desenvolvimento das nossas pequenas, da expansão das nossas pequenas e médias empresas. Eles representam mais de 90% do tecido empresarial nacional, significa que é praticamente toda a nossa economia, todo o setor privado está no segmento das PMEs, depreendo o trabalho gigantesco que é, sobretudo porque temos um contexto realmente que neste momento é relativamente adverso ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas. E neste sentido, como é que pretende trabalhar sobre a representatividade da própria APME junto dos seus associados, as próprias pequenas e médias empresas, e depois junto do governo para criar os interfaces necessários para que o desiderato das PMEs seja alcançado e materializado? Pronto, nós iremos criar conselhos consultivos regionais que reflitam a diversidade de desafios específicos das pequenas e médias empresas em todo o país, não é? E, ao mesmo tempo, iremos intensificar o diálogo público-privado, não é? Na participação ativa em fóruns de debates de políticas públicas. E também vamos fortalecer a representação através de uma abordagem multissetorial. Então, é basicamente isto que este é um dos grandes desafios que nós pretendemos iniciar. Como sabe, há um contexto estrutural, há um contexto mais do que conjuntural, estrutural, que neste momento limita e que condiciona o desenvolvimento, o florescimento das nossas pequenas médias. Até tem florescido, mas a questão é a sustentabilidade. Né? Há estudos que indicam, por exemplo, que as nossas PMEs morrem precocemente, algumas delas não chegam a sobreviver 90 dias após a sua criação. Como é que vão abordar os aspectos também que têm a ver com a inovação e capacidade de gestão das nossas PMEs? Pronto, nós vamos promover campanhas de sensibilização que demonstram a relevância das PMEs, não é?
associação, que a nossa associação, a Associação de Pequenas e Médias Empresas, irá organizar eventos nacionais de feiras, não é? Com vista a demonstrar a relevância das pequenas e médias empresas e, ao mesmo tempo, que se faça um intercâmbio entre as empresas. Que tipo de parcerias é que estão a pensar em estabelecer para dar mais robustez a estas abordagens em prol do crescimento sustentável das nossas PMEs? Muito bem. Logo ao princípio nós iremos apostar em parcerias nacionais, depois internacionais, para criar condições em que as pequenas e médias empresas tenham capacidade de exportação, ou seja, em mercados globais. Pois. Não é? Portanto, olhar também para a competitividade das nossas empresas, olhando para a perspectiva de estas empresas também serem empresas exportadoras. Pois, sim, sim. Pronto, isto é uma questão em que nós temos que primeiro apostar na formação, não é? E é uma questão que com o tempo nós podemos ver. Muito bem. Quando se fala das PMEs, também fala-se do futuro da economia de Moçambique. Tal é a importância das PMEs, desde o seu contributo para o PIB e também para a geração de emprego, entre outros benefícios conexos a um setor de pequena e média dimensão empresarial realmente que se quer. Neste momento, como novo líder das APMEs, que mensagens é que tem para os empreendedores nacionais, como forma também de os incentivar a darem o seu contributo, primeiro através da associação e depois irradiando isso através da capacidade da APME para influenciar um ambiente cada vez mais favorável para o seu desenvolvimento? Muito bem, pronto. A mensagem é muito simples, né? Que as pequenas e médias empresas é a espinha dorsal para o desenvolvimento de Moçambique e que elas desempenham um papel fundamental e devem persistir, mesmo diante das dificuldades que elas enfrentam. A APME está aqui, não é, para ajudar naquilo que for necessário, ou seja, na defesa de políticas, de criação de políticas públicas que fortaleçam os seus negócios. De uma forma geral, e mesmo para concluir, que APME vamos ter, que imagem que vamos ter da APME daqui para frente com este novo ciclo que se inicia através deste novo elenco diretivo? Uma APME mais vigorosa, que se preocupa com o desenvolvimento das pequenas e médias empresas de Moçambique. Por isso que aos associados, às empresas moçambicanas, devem contar com o nosso novo elenco. Podemos contar que o espaço das PMEs passará a ser efetivamente e devidamente preenchido a vários níveis da sociedade moçambicana, desde instituições ao nível do próprio setor privado, entre outros mecanismos. Com certeza. Através de parcerias público-privado, iremos atingir as nossas metas. Osvaldo Bolt, muito obrigado por estar no Semanário Econômico. Da nossa parte, desejamos os maiores êxitos e queremos, porque todos nós seremos beneficiados do setor das pequenas e médias empresas competitivo e sustentável. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Fizemos então este apontamento a um novo rumo para as pequenas e médias empresas moçambicanas, um novo ciclo que se inicia com a entrada do novo elenco diretivo que promete mais dinamismo e inovação, gestão, intervencionismo em prol das pequenas e médias empresas moçambicanas. O projeto Move Maputo, avaliado em 250 milhões de dólares, financiados pelo Banco Mundial, enfrenta críticas por parte da Federação
Moçambicana de Empreiteiros, que aponta interferências ilegítimas e omissões que nos processos de contratação estão neste momento a prejudicar o setor de construção nacional. A Federação Moçambicana de Empreiteiros voltou a manifestar profunda preocupação com aquilo que qualificou de irregularidades e falta de transparência nos processos de adjudicação de obras públicas em Moçambique, denunciando o controverso projeto Move Maputo como um exemplo emblemático. Financiado pelo Banco Mundial com um orçamento de 250 milhões de dólares, o projeto de mobilidade urbana tem sido criticado devido a alegações de corrupção, favoritismo e manipulação de processos de contratação. Conforme tomamos conhecimento em janeiro do presente ano, em uma conferência de imprensa, a Federação Moçambicana de Empreiteiros tomou conhecimento através dos meios de comunicação social que o Gabinete Central de Combate à Corrupção tinha ordenado a suspensão do processo de contratação da empreitada de obras em estradas no município de Amatola, integradas no projeto de mobilidade urbana da área metropolitana de Maputo, dirigido pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, com financiamento do Banco Mundial na ordem de 250 milhões de dólares americanos. Bento Machaíla, presidente da Federação Moçambicana dos Empreiteiros, destacou que a adjudicação das obras ao consórcio China Jiangxi for International Economic and Technical Corporation apresenta várias irregularidades. Entre problemas apontados estão a interferência indevida de uma funcionária sénior alheia ao júri de avaliação e à unidade executiva de aquisições, o GEA, bem como a aceitação de propostas financeiramente manipuladas. Segundo a informação então veiculada pelos órgãos de comunicação social, o Gabinete Central do Combate à Corrupção havia constatado indícios de interferência no processo de contratação de uma funcionária que não era membro do júri, não pertencia ao GEA, nem representava a autoridade competente, levando a que a empreitada fosse adjudicada à empresa China Jiangxi for International Economic and Technical Corporation, cuja proposta era manifestadamente inviável à luz das regras previstas no Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 79/2022, de 30 de dezembro, em virtude de práticas fraudulentas na apresentação da respectiva proposta. Outro ponto crítico apresentado pela Federação Moçambicana de Empreiteiros é a nova legislação da contratação pública, particularmente a Lei nº 13/2024, que isenta projetos financiados por organismos multilaterais como o Banco Mundial de fiscalização prévia pelo Tribunal Administrativo. Ainda dentro do capítulo da fragilidade legislativa nacional sobre a contratação pública, deve-se citar a Lei nº 13/2024, de 19 de junho. Esta lei, atinente, entre outras matérias, à revisão da Lei nº 14/2014, de 14 de agosto, alterada e republicada pela Lei nº 8/2015, de 6 de outubro, que aprova a organização, o funcionamento e o processo da secção de contas do Tribunal Administrativo. Determina que passam a não estar sujeitos à fiscalização prévia os contratos celebrados ao abrigo de projetos e programas financiados com recursos provenientes de agências de cooperação estrangeira ou organismos multilaterais. A linha C1 do número 1 do artigo 72. A Federação Moçambicana de Empreiteiros defendeu que as empresas moçambicanas possuem capacidade técnica para executar obras de grande escala, mas estão a ser sistematicamente preteridas a favor de empresas estrangeiras, prejudicando a economia nacional. Esta disposição tem sido objeto de debates no seio do empresariado nacional, em particular no setor de construção civil, devido ao seu alcance prático. É que atualmente
é quase nula a possibilidade de empreitadas públicas financiadas com recursos provenientes de agências de cooperação estrangeira ou organismos financeiros multilaterais serem adjudicadas a empresas nacionais. Deste modo, esta inovação legislativa acaba criando vantagem para as empresas estrangeiras. A Federação Moçambicana de Empreiteiros propõe medidas para corrigir os problemas estruturais nos processos de contratação pública. A FMA tem defendido que esta opção legislativa, associada à disciplina prevista no já citado número 3 do artigo 31 do regulamento, aprovado pelo Decreto 79/2022, de 30 de dezembro, que na prática leva a que as entidades contratantes não verifiquem a veracidade do conteúdo dos documentos apresentados pelos concorrentes estrangeiros, acaba conduzindo a contratações irregulares com altíssimos prejuízos ao Estado, à economia em geral e à sociedade. Em conferência de imprensa, Bento Machaíla apelou ao governo e às entidades financiadoras como o Banco Mundial para que adotem medidas concretas no sentido de reforçar a transparência e proteger os interesses das empresas nacionais. Reeleito presidente da Eurocam, Simone Santos compromete-se a fortalecer o diálogo público-privado e a promover cada vez mais os investimentos europeus em Moçambique, alinhando estratégias e os objetivos de desenvolvimento sustentável de Moçambique. O empresário Simone Santos foi reconduzido ao cargo de presidente da Eurocam, Associação dos Empresários Europeus em Moçambique. No discurso de posse, Santos delineou metas estratégicas para o próximo mandato, destacando o compromisso de transformar a Eurocam numa organização mais eficiente, autossustentável e relevante no contexto do desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Nós apontamos para a Eurocam 2022-2025 para uma Eurocam ambiciosa, resiliente e atenta aos jovens. Este é o nosso lema principal da Eurocam para 2022-2025. Com foco na promoção do investimento europeu, Santos sublinhou a importância de estreitar relações entre Moçambique e a União Europeia, posicionando a Eurocam como um ator-chave no fortalecimento dessas parcerias. A rede internacional da Eurocam, a rede africana da Eurocam, é de criar sempre mais laços com o sistema da comunicação empresarial na Europa para continuar a ter investimentos aqui no país. A Eurocam também pretende promover iniciativas concretas para atrair mais investimentos europeus. As empresas europeias estão a continuar a ser resilientes e a continuar a investir aqui no país. Este é para isso que a Eurocam, como representação de todas essas empresas, sente que deve continuar a valorizar as oportunidades, continuar a valorizar a conexão através de missão empresarial, através de missão na Europa, através de intercâmbio, para que as empresas moçambicanas possam aproveitar dos projetos que vêm através de capital da União Europeia. Fazermos mais uma curta pausa e transitamos então para esse momento logo de seguida. Até já. Você está com o Semanário Econômico.
Vamos então, em análise, passarmos em revista os principais aspectos que consubstanciam uma conquista, um progresso nas questões relativas ao financiamento da ação climática a nível global e as oportunidades que neste momento estão disponíveis, estão presentes para este problema global e, sobretudo, afunilando, vamos ver como é que Moçambique está presente também no campo do aproveitamento dessas oportunidades, conforme anunciei. Norma Franco, especialista nesta matéria, especialista da Ernst & Young, é com ela que vamos então entabular esta interação, tentando perceber melhor as diferentes dimensões que comportam o rescaldo desta COP29. Norma, boa noite, e a primeira questão que lanço é o fato de esta ter sido denominada a COP das finanças. Por que razão esta denominação, esta conotação financeira precisamente para esta última COP? A 29ª Cimeira do Clima da ONU, a designada COP das Finanças, que decorreu recentemente em Baku, acontece num momento de tensão geopolítica complexa, mas sobretudo sob um contexto de emergência climática, onde impera a necessidade de cooperarmos em torno daquele que é o objetivo do Acordo de Paris. Norma Franco, poderia detalhar quais os principais avanços alcançados, especificamente no que diz respeito ao financiamento climático e também ao nível do mercado de carbono? Perante um momento em que as Nações Unidas apontam para o facto das emissões globais de gases com efeito de estufa terem atingido um recorde em 2023, no cerne das discussões desta COP estiveram as finanças climáticas e os mercados de carbono, cujo foco residiu sobretudo naquele que é o aumento de financiamento e na criação de mecanismos de mercados de carbono eficazes e credíveis. Desta COP surgiu também um acordo de mobilização de 300 mil milhões anuais até 2035 por parte dos países do desenvolvido aos países do sul global, para darem resposta, para endereçarem, na verdade, aqueles que são os impactos que decorrem do contexto das alterações climáticas. Adicionalmente, existe também aqui o apelo global de se mobilizar 1,3 bilhões de dólares anuais até 2035, provenientes de fontes públicas e privadas, para apoiar aquela que é a transição de baixo carbono e aumentar a designada resiliência climática. No que diz respeito ao estabelecimento de uma arquitetura global para o mercado de carbono, a COP29 fez aqui progressos absolutamente notáveis naquele que é o conhecido artigo 6, clarificando como os países vão gerir as transações de créditos de carbono e respectivo rastreamento, garantindo a integridade ambiental através de revisões técnicas transparentes e, portanto, aqui um conjunto de palavras que serão fundamentais coligir no momento em que estiverem bastante ativos estes mercados. De ressalvar que estes mecanismos irão incluir também salvaguardas obrigatórias para proteger o ambiente e os direitos humanos, que são aqui também uma peça fundamental para criar maior credibilidade nestes mecanismos. Este acordo, na prática, acaba por ser absolutamente crucial para a criação de mercados de carbono funcionais, que são absolutamente essenciais para cumprir as metas de mitigação. E a pergunta que me ocorre fazer é: como é que esta questão, estes resultados da COP consubstanciam uma justiça climática no geral, porque um dos aspectos que realmente trespassou não só esta COP, como as precedentes, é a questão da justiça climática. Como é que este aspecto em particular foi endereçado nesta COP29?
Ao incentivar e promover práticas sustentáveis, este acordo pode mobilizar financiamento e apoiar o desenvolvimento de competências, especialmente nas economias dependentes de recursos naturais. As salvaguardas ambientais e de direitos humanos vão, na verdade, assegurar que estes projetos respeitem os princípios éticos, contribuindo para a transformação das economias ao integrar práticas mais sustentáveis e, sobretudo, justas. A atenção às necessidades dos países mais vulneráveis é absolutamente crucial para garantir o justo acesso ao financiamento para uma resposta global às alterações climáticas. Apesar da inexistência de desenvolvimentos quanto à eliminação de combustíveis fósseis, a COP29 trouxe aqui um grande ponto de agenda para aquela que é a agenda da ação climática, que na prática se traduz na operacionalização dos mercados de carbono. E assim, com o objetivo de reforçar a ambição e viabilizar a ação, as negociações desta COP passam por 4 grandes pontos. Um primeiro, mais relacionado com o garantir, o salvaguardar um novo objetivo de financiamento climático. Há um segundo tópico que está, de facto, mais relacionado com o garantirmos o alinhamento das contribuições nacionalmente determinadas com aquele que é o objetivo de 1,5 graus, o objetivo de Paris, e, neste caso em concreto, as partes terão que submeter os seus compromissos climáticos até ao próximo dia 25 de fevereiro de 2025. Há aqui um terceiro grande ponto que está mais relacionado com a necessidade de fazermos progressos significativos naqueles que são os esforços de adaptação e perdas e danos. E, por último, um ponto chave que é avançar naquele que é o cumprimento das promessas energéticas da COP28, que foi realizada no ano anterior no Dubai. A COP29 anunciou um grande compromisso, na prática é um compromisso significativo de triplicar aquilo que é o financiamento climático para países em desenvolvimento, passando daqueles que são os atuais 100 mil milhões de dólares disponíveis para 300 mil milhões de dólares anuais até 2035. Apesar de ser um montante bastante relevante, é considerado manifestamente insuficiente para atender àquelas que são as necessidades dos países mais vulneráveis, o que se traduziu durante o evento da COP em descontentamento e frustração para os países que sentem no seu dia-a-dia aquele que é um efeito das alterações climáticas. E quais é que foram os desafios enfrentados nas negociações? A implementação dos compromissos climáticos da COP29 enfrenta desafios, na prática, muito significativos. Primeiro, é crucial mobilizar recursos financeiros suficientes. E, embora a meta seja de 300 mil milhões de dólares anuais até 2035, isto pode não ser suficiente, especialmente para os países em desenvolvimento. A transição dos combustíveis fósseis para energias renováveis acaba também por ser aqui um grande desafio. Há a necessidade de eliminar subsídios aos combustíveis fósseis e alinhar incentivos económicos com objetivos de descarbonização. Relativamente àquela que é um tema, ou aquele que é um tema no domínio climático, e aqui estou-me a referir em específico à adaptação às alterações climáticas, esta exige um conjunto de esforços contínuos e também uma colaboração global com uma resposta efetiva dos governos para proteger aquelas que são as suas comunidades mais vulneráveis, através, por exemplo, de planos nacionais de adaptação. Os bancos multilaterais de desenvolvimento são percebidos e entendidos como agentes catalisadores na ambição e ação climática em países em desenvolvimento, através de financiamento climático, mas também promovendo mudanças absolutamente transformadoras e mobilizando, sobretudo, recursos do setor privado. Através desta facilitação da implementação dos compromissos climáticos,
podem viabilizar o financiamento necessário para projetos de mitigação e adaptação para estes países. Têm ainda estes bancos a capacidade de alavancar um conjunto de recursos do setor privado através de parcerias público-privadas, aumentando aquele que é o impacto dos investimentos. Aqui há também a necessidade de destacarmos e enfatizarmos aquele que é o papel primordial que podem ter na simplificação de processos de candidatura e alocação de fundos, garantindo aqui também uma distribuição mais equitativa e eficiente destes recursos. Colocando agora a perspectiva no nosso país, perspectiva em Moçambique, como é que podemos nos beneficiar diretamente dos acordos firmados nesta COP29? Face àquele que é o resultado das negociações desta COP29, Moçambique deverá ter em mente que a transparência climática dos seus compromissos, para além de consolidar as políticas climáticas, viabiliza a identificação de necessidades e, sobretudo, oportunidades de financiamento. À data, Moçambique ainda não submeteu o seu relatório. A demonstração de um compromisso climático ambicioso, alinhado com a ciência, e portanto estamos aqui a referir àquele que é o grau e meio de Paris, é importante enquanto posicionamento de país face à sua vulnerabilidade aos eventos extremos cada vez mais frequentes nesta geografia. E quais setores apresentam um maior potencial para a integração no mercado de carbono em Moçambique? Relativamente àquele que é um tema bastante quente desta COP, que está mais relacionado com os mercados de carbono, estes oferecem aqui uma grande oportunidade para as economias dos países, pelo que diversos setores como a agricultura ou florestas, a indústria, energia, resíduos, entre outros, poderão beneficiar desta iniciativa. Contudo, há aqui a necessidade intrínseca de garantir que estas indústrias e estes projetos se enquadram naquelas que são as categorias potencialmente de projetos considerados como elegíveis para estes mecanismos, para estes mercados, designadamente ao nível do sequestro de carbono ou na redução de emissões de gases com efeito de estufa. E quais é que são as estratégias do seu ponto de vista, quais é que são as estratégias que Moçambique pode adotar com vista ao melhor aproveitamento das oportunidades no que diz respeito ao financiamento climático? Posto isto, as oportunidades que decorrem desta COP29 para Moçambique passam por 3 grandes pontos. Um primeiro, obtenção de financiamento climático para projetos de adaptação e mitigação às alterações climáticas. Um segundo está mais relacionado com aquela que é a participação no mercado de carbono, através da transação de créditos de carbono. E, por último, um terceiro ponto, mais relacionado com a capacidade de acelerar a transição energética, diversificando aquela que é a sua matriz energética do país, promovendo projetos de energia renovável que eventualmente possam ser passíveis de financiamento internacional. Norma Franco, que estratégias Moçambique pode adotar com vista a atrair um maior investimento climático? Moçambique, pelas suas características intrínsecas com um elevado capital natural, deve beneficiar deste contexto de mercado de carbono, capitalizando nos diferentes setores existentes ou outros que venham a existir no muito curto prazo, norteando-se por aqueles que são os princípios e as salvaguardas que regem este mecanismo, garantindo aquela que é a transparência e a credibilidade necessária. De facto, são 2 palavras-chave para garantir que estaremos na rota dos financiamentos.
Para o efeito, há então aqui a necessidade de estabelecer a arquitetura do seu quadro regulatório, é fundamental. Já existem alguns países que encetaram o desenho dos seus mecanismos de carbono e que podem configurar na prática aqui uma inspiração também para Moçambique. E, no caso de Moçambique, este mecanismo deve procurar verter na sua tipologia de projetos, por exemplo, a reflorestação com espécies autóctones, promovendo e maximizando aquele que é o conjunto dos serviços de ecossistemas existentes, também promovendo aquela que é a conservação da natureza, promover também aquele que é um conjunto de boas práticas sustentáveis e não descurando algo que é absolutamente fundamental, que se traduz numa gestão ativa e sustentável, garantindo também que há a geração de benefícios sociais para as suas comunidades. E esta dimensão, quando se pensa na geografia de Moçambique, é fundamental garantir que é internalizada no desenho da arquitetura dos mercados de carbono. A existência de projetos de caráter tecnológico que promovam também aqui a redução das emissões de gases com efeito de estufa podem ser diferenciadoras no contexto da geografia de Moçambique. Que lições é que Moçambique pode aprender de outros países em desenvolvimento para endereçar os seus próprios desafios climáticos? Os compromissos climáticos dos países têm de criar confiança para acelerar a ação e o investimento. Quando falamos em financiamento, é expectável que o setor privado desempenhe um papel fundamental na transição a nível nacional, setorial e empresarial. As NDCs precisam de ser integradas e implementáveis para criar a desejada certeza que temos vindo também aqui a falar um bocadinho no decorrer desta nossa conversa. E os países não podem descurar da oportunidade de construir com as empresas para garantirem uma maior efetividade naqueles que são os resultados destes compromissos. Assim, para criar na prática um ambiente propício de financiamento climático, há que refletir se as políticas e os regulamentos existentes respondem ao contexto e desafios atuais, com os quais Moçambique se debate neste momento. Há também aqui a necessidade implícita de avaliar se existe legislação dedicada ao financiamento climático, que inclua, por exemplo, incentivos fiscais ou apoios para projetos de energia renovável ou de conservação da natureza. E nesse sentido, como é que o fortalecimento institucional pode apoiar esses setores a ter uma integração efetiva nos mercados de carbono? Há também que avaliar se existe aqui alguma figura, uma estrutura governativa responsável pelo financiamento climático, por exemplo, a criação de uma agência governamental dedicada a este tema pode ajudar bastante para a coordenação de esforços e, sobretudo, atrair aquele que é o investimento desejável na verdade, estes são, eu diria, aqui tópicos fundamentais. E quando nós pensamos naquela que é a atração de investimento, podemos também estar a pensar naquele que é, por exemplo, um conjunto de incentivos fiscais, a promoção de parcerias público-privadas que na prática terão aqui a partilhar riscos e benefícios e é algo que pode ser bastante diferenciador, que passa pela capacitação técnica para garantir a viabilidade e a sustentabilidade dos projetos. A capacitação acaba por ser algo absolutamente extraordinário, porque vem permitir que os projetos aportem cada vez mais valor acrescentado
neste que é o grande objetivo de tentar atingir e contribuir para o objetivo do grau e meio. Pode-se identificar uma mensagem a ser repassada para as lideranças locais, as lideranças moçambicanas, no que diz respeito às abordagens no contexto da ação climática? As alterações climáticas, na prática, representam não apenas desafios para os países, mas também um conjunto e número de oportunidades para impulsionar o desenvolvimento sustentável de um país. Contribuir para uma sociedade de baixo carbono, justa e resiliente, neste momento é fundamental. E no contexto de crise climática é crucial que Moçambique preconize um ambiente regulatório favorável que incentive tanto os setores públicos quanto os privados a adotarem aqui um conjunto de práticas que atendam àquele que é o desafio deste momento: mitigação e adaptação. A transparência, a inovação tecnológica e a capacitação serão as premissas deste silogismo. Norma Franco, muito obrigado pela sua prestação, a sua colaboração aqui com o Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Termino com uma questão. Moçambique está preparado para transformar os seus desafios climáticos em oportunidades de descarbonização e crescimento sustentável para as gerações atuais e futuras? E foi assim então que fizemos esta interação com Norma Franco para abordar então aqueles que são os principais aspectos emanados da última COP29, a COP das finanças, como é que a disponibilidade de recursos, compromissos financeiros assumidos podem efetivamente chegar ao nosso país e ajudar-nos a abordar os desafios climáticos de Moçambique. Esta foi mais uma proposta temática aqui no Semanário Econômico, que segue nesta altura por uma breve pausa, muito breve mesmo, não saia daí, eu retomo o programa logo a seguir. Vamos então fazer as conclusões da presente edição do Semanário Econômico. Atraio agora a sua atenção para o resumo dos principais momentos que marcaram a presente edição. A Associação das Pequenas e Médias Empresas renova compromisso de lutar afincadamente por melhores condições de mercado para as PMEs. Estamos presenciando a materialização de uma ideia que promete transformar o ecossistema da startup no país. Esta plataforma será um instrumento poderoso para impulsionar a criatividade, conectar empreendedores a recursos e oportunidades e promover soluções que atendam às necessidades dos nossos mercados e das nossas comunidades. Trata-se de um passo significativo rumo a um Moçambique mais inovador. COP29. Resultados oferecem oportunidades para Moçambique. Passam por 3 grandes pontos. Primeiro, obtenção de financiamento climático para projetos de adaptação e mitigação às alterações climáticas. A Eurocam apresenta planos ambiciosos para o período 2025-2027. Nós apontamos para a Eurocam 2022-2025 para uma Eurocam ambiciosa, resiliente e atenta aos jovens. Empreiteiros nacionais afirmam que corrupção e favoritismo minam o setor da construção civil em Moçambique. Segundo a informação então veiculada pelos órgãos de comunicação social, o Gabinete Central de Combate à Corrupção havia constatado indícios de interferência no processo de contratação de uma funcionária que não era membro do júri, não pertencia ao GEA, nem representava a autoridade competente.
E já está, assim cumpriu-se mais uma edição do Semanário Econômico. Tivemos imenso prazer em trabalhar para si, renovamos o convite para que volte a estar conosco no próximo programa, na próxima edição, daqui a uma semana, sensivelmente, sempre aqui no seu canal de eleição, na STV Notícias. Despeço-me com votos de um santo e feliz Natal para si. Boa noite. PNI, milhões de braços, uma só força.